Olá, estamos aqui mais uma vez no Letras e Livros. Hoje um programa, como todos, especiais. Nós vamos conversar com um amigo que tem desenvolvido um trabalho grandioso aqui no Distrito Federal, que é o Padre Francisco de Assis da Cruz Feitosa. Ele é da paróquia Santa Maria do Verdadeiro Caminho. Ele é um dos 3 representantes no Distrito Federal da Igreja Ortodoxa Russa. Seja bem-vindo à TV Comunitária de Brasília, Padre. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu falo em nome da Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscou, e é uma oportunidade de se estar divulgando também, porque é uma comunidade tão pequena, pouca gente nos conhece ali onde estamos, no canto, né? Padre, a gente conversou bastante e eu pude perceber que o seu conhecimento sobre a formação do Distrito Federal é muito grande. Conte-nos para os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha a TV comunitária, quando o senhor chegou em Brasília, as suas recordações da sua família, porque a sua identidade com o povo do Distrito Federal, com o povo candango, é muito grande. Conta para a gente a sua chegada, a da sua família, como é que foi? Isso é uma história que dá para livros e filmes, porque nós saímos do interior do estado do Piauí, lá de Buriti dos Lopes, vindo para a sonhada capital do futuro. Meu pai era caminhoneiro. Quando ouviu no rádio, que existia naquela época, se ouvia muito um programa no rádio por nome Repórteres, que ele ouviu que o Dr. Juscelino, presidente do Brasil, construiria a capital do futuro, a capital onde ninguém teria necessidade, a capital onde todos teriam educação, teriam saúde, teriam vida garantida. Será que temos isso hoje? Essa era a expectativa? A expectativa. O meu pai juntou toda a família, botou em cima do caminhão com mais alguns aventureiros e viemos em 1957. O senhor chegou em Brasília em 57? Em 57, aqui para o Distrito Federal. E fomos morar ali próximo, hoje onde é o aeroporto, onde tem umas revendedoras de carro ali. Morava-se ali no caminhão, porque foi um dos primeiros caminhoneiros a chegar aqui, foi meu pai. Depois ele viajava, indo buscar gente no Maranhão, indo buscar material de construção em Uberlândia, para trazer aqui para a construção de Brasília. Já 59 para 60, fomos os 3 irmãos estudar em São Paulo. Que idade o senhor tinha quando chegou aqui em 57? Em 57 eu ia fazer 4 anos. Criança. 4 anos de idade. Hoje eu estou com 63. Cresci, saí para estudar, voltei, tornei sair de Brasília, voltei nessa última vinda, estou aqui há 29 anos, definitivamente aqui na cidade. A construção da cidade de Brasília, ainda hoje eu costumo dizer que para muitos é o Eldorado. Com certeza. Decorridos estes 55 anos, fará agora em abril, Brasília de fato assegurou ao seu povo rios de leite e mel e o pão? Não é bem assim, porque, infelizmente, cada um tem um ideal. O ideal de Dr. Juscelino era tomado de uma maneira. Logo em seguida, tivemos uma política um presidente que teve, digamos assim, um pernoite no comando do Brasil, que foi Jânio Quadros, ficou apenas 7 meses. E veio Jean Goulart, que foi muita encrenca até chegar na Revolução de 64. O período do governo militar, que muita gente chama negro, eu acredito que teve o desenvolvimento e teve também a fase ruim, como tem tido em todos os governos. Agora, hoje, chegamos a 55 anos de Brasília. O ideal, como isso aqui foi feito distorcido, não é a Brasília do desenho e nem a Brasília do início. Não é. Onde todos os operários trabalhavam aqui com alegria, porque tinham a certeza da garantia do futuro de seus familiares. Se mexerem nos porões do Congresso, dos palácios, tirando reboco, vão encontrar escritos lá, que eles deixavam, escritos no cimento. Os operários, a alegria de viver em Brasília, o que esperavam daqui de Brasília, né? O que teria seus familiares no futuro. Infelizmente,
tivemos aqui, para o Distrito Federal, governos que não trabalharam pela cidade. Acredito até que quando Brasília não tinha governador, era melhor para se viver. Com a administração local, com Câmara Legislativa, deixa muito a desejar. Mas daí, padre, veja só, eu tenho um pouco menos de idade que o senhor. Eu aprendi e tive, por um lado, a tristeza de presenciar e ver amigos, até mesmo familiares, presos, torturados, perseguidos, reprimidos. Eu, um garoto, eu me lembro aqui mesmo em Brasília, em 79, quando eu estudava no colégio Setor Leste, eu fui expulso do colégio simplesmente porque queríamos apoiar a reconstrução da União Nacional dos Estudantes. E hoje a gente tem uma liberdade, estamos aqui. Com certeza. Né? Ou seja, o preço para se chegar aqui foi um preço muito duro. Agora, um momentinho só, Pedro, não confunda a questão da liberdade, a questão da democracia com o que eu disse. Eu lhe falei quando Brasília não existia governador e nem Câmara Distrital. Ela era administrada, com um administrador nomeado pelo governo. Aqui não foi cidade feita para ter governador. Era nomeado um prefeito que trabalhasse. Depois da Câmara Legislativa, piorou a situação da vida aqui na cidade. Quem vive aqui desde o início sabe disso. Isso não é novidade a ninguém o que eu estou falando. Administrativamente. Não por falta de liberdade. Liberdade você tem no Brasil inteiro. É o país mais democrático do mundo. A democracia aqui padre, é consolidada, se vive bem com a democracia. O projeto de Brasília foi para 600 mil pessoas. Sim, hoje chega a quase hoje, o Distrito Federal, que também é chamado de Brasília, tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. Isso. E, mesmo tendo os 3 milhões de habitantes, possui a renda per capita mais elevada do Brasil e, ao mesmo tempo, a maior diferença entre ricos e pobres, como o senhor coloca. Mas, independente de nossas olhares assim, até um pouco distintos, conta pra gente as suas recordações desse período da construção de Brasília. Brasília só chegou aqui criança em 57. Quando Brasília foi inaugurada, só tinha 7 anos. 7 anos. Então, de certa forma, o que lhe volta à mente? Quais as recordações, quais as lembranças que o senhor tem desse período? Tenho. Até interessante eu te falar isso. Eu tenho até uma fotografia guardada daqueles caminhões antigos circulando aqui pelo meio dos esqueletos que é hoje a esplanada dos ministérios. Eu achava aquilo lindo. Tudo empoeirado, né? Se sabia que ia surgir algo e, ao mesmo tempo, se tinha dúvidas. Agora, para a cabeça de uma criança, não é bem assim. Hoje é que eu analiso melhor, né? Lembro-me bem de quando chegava, o ponto de chegada aqui era o núcleo Bandeirante. Pode-se dizer que chegava-se ali gregos e troianos, vinha gente de toda a espécie e eram redistribuídos pelas casas de madeiras existentes na época. Era uma época bonita o Núcleo Bandeirante. Era uma verdadeira festa. Tinha um restaurante de Dona Cristina, no centro, ali na Terceira Avenida, hoje onde é o Corpo de Bombeiros, que todo dia chegavam caminhões com novos caçapos, com novos candangos chegando aqui. Aquilo para a meninada era uma grande festa. Nós estudávamos numa escolinha que ainda deve existir como museu. Há uns 5 anos atrás eu cheguei a ver na Metropolitana, onde hoje existe até lá a cidade da Metropolitana. Uhum. Tem uma escolinha, uma igrejinha de madeira e uma escolinha onde estudávamos. Tínhamos o Padre Roque como professor e dirigente dessa escola da Missão Salesiana. E nós sempre dávamos um jeito de sair e ir para o restaurante da Dona Cristina para ver a chegada daqueles ônibus Mercedes antigos, dos caminhões trazendo pessoas novas. Caras chatas. É exatamente, o caminhão, o Jeep cara aberta, chamado assim, é o Jeep que está sorrindo. Por que ele está sorrindo? Porque está em Brasília. A não ser quando ele vinha trazendo a JEB. Aí as pessoas se preocupavam, procuravam. A JEB era muito violenta? Era violenta na época. Para mim não, mas havia esse comentário. Aquelas pessoas que ficavam nos bares, porque aqui não tinha diversão. A única coisa eram bares e para casas de diversões que tinha em Lusiânia ou então em Planaltina.
Era bebedeira, a GEB atuava nisso. E a informação, inclusive tem o filme produzido Companheiros Velhos de Guerra, do Vladimir Carvalho, que retrata, pela imprensa da época, 1958, de um massacre que ocorreu na Vila Planalto. O senhor lembra disso? Mais ou menos, eu não tenho muita claro, informação. Claro, o senhor tinha 5 anos, mas o senhor não tem informações. Não tenho muita informação a respeito disso. Mas, padre... Mas das boas lembranças eu quero te colocar também. Hoje, vejo com tristeza a situação da W3. A W3 era o ponto, assim, elegante do Distrito Federal. A Copacabana, digamos assim, onde se vinha para as ruas para ver as vitrines das lojas, caminhar, olhar, encontrar pessoas que tinham vindos do seu estado também. Era o local do encontro, da felicidade, da alegria, algumas lanchonetes, né? E hoje a W3 está aí abandonada, precisando ser revitalizada. Aonde está o governo do Distrito Federal? Padre, o senhor é ortodoxo do Patriarcado de Moscou. O senhor começou, o que lhe fez entrar na vida sacerdotal? Não, primeiro vamos lá, eu morava no Rio de Janeiro na época, quando eu conheci os frades franciscanos, no Largo da Carioca. Achei bonito, me achei tocado, chamado por Deus, então fui procurar ser seminarista. O primeiro seminário que eu estudei foi em Guaratinguetá, em São Paulo. Depois fui para uma congregação franciscana nova que surgia na época, no início da década de 70, lá no Paraná, que era dos capuchinhos que tinham se dividido da província do Rio Grande do Sul. Mas quando eu retornei para cá, para Brasília, a última vez, eu já não era mais religioso franciscano. O senhor entrou na vida abatina com que idade? Aí eu ia fazer 19 anos. Então, vim aqui para Brasília e fui me casar. Me casei na Igreja Ortodoxa da Comunidade Helênica do Distrito Federal, que eles não têm bem a igreja patriarcal. Eles têm lá um departamento para divulgação da fé, que é uma capela. Certo. Então, me casei lá nessa capela. Daí veio o chamado novamente. Comecei a buscar a vida vocacional, passei pela Igreja Ortodoxa Ucraniana, e hoje pelo Bispado de Portugal, e hoje estou na Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscou. Com a graça de Deus, ficarei até morrer. Como o senhor vê a sua congregação, o mundo cada vez mais se degradando em torno de um sentimento que tem como base o indivíduo e o consumo, e a partir destes dois fatores, buscar o poder. O sentimento de solidariedade, de respeito, de comunidade, cada vez mais é deixado de lado. O próprio planeta é vítima desse sentimento. As mudanças climáticas, seja o inverno cada vez mais rigoroso, ou as secas, né? A própria capital de São Paulo faltando água, agora já recuperou, já melhorou a situação. Mas o mundo, o planeta vive essa crise. Como é que o senhor avalia esses comportamentos que se sustentam basicamente no consumo? Um consumo desesperado, desenfreado, que eu arrisco a dizer uma das principais causas dos danos ambientais. O modo de produção capitalista, sim, que tem como eixo de sustentação o consumo, no meu entender, influi com as crises que o planeta vive, né? Ambientais, econômicas, a ética. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu tenho visto muito que o ser humano, em nome da evolução, vive um século, cada século muda. Nós chegamos no final do século XX, que eu vim da metade do século XX, digamos assim, sou refúgio, aquilo que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Nasci na década de 50, a guerra tinha acabado apenas há 6 anos antes que eu nascesse. E o mundo hoje entra no século XXI exigindo uma transformação deste ser humano. As pessoas hoje buscam já o contato com a natureza. Já buscam fazer aquilo que antes era só uma preocupação. A preocupação de preservar a natureza, de preservar o meio ambiente. Hoje não, hoje é realidade. As pessoas não estão mais só com essa preocupação, elas estão fazendo a busca da preservação do meio ambiente, a busca de contato com a natureza.
Há poucos dias eu estive em São Paulo e fui à periferia de São Paulo, onde tem uns amigos que são nordestinos. Eles já estão preparando-se para voltar a morar no campo. Vieram do campo, lá do sertão do Pernambuco, outros do sertão da Paraíba, e hoje chegaram à conclusão que aquela vida de sertanejo, viver lá naquela casinha simples, criando bode, vivendo uma vida com seus parentes, é muito mais agradável do que estar na selva de pedra, sofrendo a falta de água, a poluição, o olho ardendo todo dia e muitas vezes não tendo nem o que comprar, mesmo tendo dinheiro, porque o dinheiro não está dando. É complicado. Então já tem essa tendência da busca para o interior, da volta deste homem. Primeiro ele está buscando a interiorização em si mesmo, que é a busca, está encontrando a fé. Hoje o homem mais simples, o periférico, vive uma fé cristalina. Muita gente pensa que só as paróquias da cidade, só conviver no meio da cidade que encontra as pessoas de fé. Estão enganadas. Eu mesmo trabalho mais na periferia do que na cidade. Mas padre, a pergunta em relação ao consumo propriamente dito, porque todo mundo, a cultura predominante, precisa trocar de carro todo ano, os melhores equipamentos eletrônicos, há inclusive uma depressão coletiva por ter acesso aos bens mais modernos, mais desenvolvidos tecnologicamente. Como é que essa questão... mas isso é uma camada privilegiada. Que tem acesso. Que tem acesso, porém, não é o povão. Ter acesso, o povão também deseja. Querer ter, ele até deseja, mas ele já chegou à conclusão que isso não é tudo. Que para que essas pessoas que são privilegiados, que têm o seu meio, o seu acesso à tecnologia, ao aparelho moderno, é necessário que este homem mais simples viva sem isso e passe a viver a vida simples do campo também. Então, o modelo atual de centros urbanos altamente desenvolvidos, isso não tem futuro. Vai passar. Eu li uma reportagem essa semana, agora que até me animou. Eu conheço muito bem a cidade do Cairo. Então sei o caos que é a cidade do Cairo. É um verdadeiro transtorno você andar no trânsito na cidade do Cairo. Vi uma reportagem essa semana... Cairo tem uma população equivalente a quantos milhões de habitantes? Eu acredito a uns 17, 18 milhões. Maior que São Paulo? Muito maior que São Paulo. Porque ali é a cidade do Cairo e Gizé, que tem o rio Nilo no meio, né? E eles se comunicam, é um verdadeiro formigueiro humano. Tem pessoas que abriu a porta da loja há 40 anos atrás e nunca mais fechou, porque eles trabalham dia e noite, a família trabalha por horário, dia e noite, tudo aberto. Para poder... Por acaso o senhor já foi ao Bangladesh? Bangladesh, sim. Também. Bangladesh é uma das densidades populacionais mais elevadas do mundo. Do mundo. Agora, eu li essa reportagem que o governo do Egito chegou à conscientização de criar uma nova capital, construindo uma nova cidade para 2,5 milhões de pessoas, para poder começar a desafogar a cidade do Cairo. Eu digo, olha aí, está começando a ideia que vai ser copiado pelo resto do mundo. Uma cidade como São Paulo, você não tem mais condição de se mover em São Paulo. Na época que um certo governador, que hoje é deputado federal, era governador de São Paulo, queria fazer uma nova capital para São Paulo, que acabou a política da época não dando certo, ia fazer na cidade de Jundiaí. Mas é um critério que o IBGE utiliza de que as cidades acima de 20 mil habitantes são consideradas, acima de 2.000 habitantes, são consideradas urbanas. Sim. Não é um critério equivocado, por exemplo, na Europa, são 20 mil habitantes para ser considerado urbano. Abaixo de 20 mil habitantes ainda é rural. Aqui são 2.000 habitantes. Esse critério não confunde um pouco o quadro? Confunde. A cidade que eu nasci tem 5 mil habitantes. Mas você tem que... E é considerado urbana. Urbana. E toda a comunidade vive da agricultura e da pecuária. Hoje no Brasil a gente já quase não tem mais cidades tão pequenas assim. Porque hoje a universidade chegou a tudo quanto é cidade. A população volante de cada município do país é muito maior do que a população fixa. Né? Perfeito. Então, hoje nós estamos vendo aí também a própria juventude procurando estudar mais o campo, estudar mais o meio rural. Eu acredito que, muito breve, nós teremos a reforma agrária, teremos a condução
para este meio rural voltar a crescer. Permanecer o homem na área rural onde ele nasceu, para se desenvolver bem. O senhor falou em reforma agrária. Eu terminei de ler recentemente a biografia de José Bonifácio de Andrada. Em 1790, José Bonifácio já falava em reforma agrária. E nós estamos em 2015 e ainda não aconteceu. Mas, padre, como o nosso tempo aqui é muito exíguo, conte-nos as atividades que a sua paróquia, que o senhor desenvolve nas comunidades aqui do entorno, ao redor de Brasília, apoiando. Quais as ações que a sua paróquia desenvolve? Hoje, até com a ajuda da Embaixada da Rússia, nós temos ajudado as comunidades periféricas, que são duas. Está sendo a experiência feita em duas. É a favela Nova Petrópolis, que é um bairro de Planaltina do Goiás, e Lago 1, que antigamente era Lago Azul e depois mudaram. Lago 1, Lago 2, hoje já tem até o Lago 5, que as pessoas estão indo morar para aquele lado. Então, nós atendemos essas pessoas ajudando com a alimentação e procurando profissionalizá-las. Nós ajudamos com a cesta básica por 3 meses e esta pessoa tem que se reciclar profissionalmente, tem que fazer um curso para que ela não dependa da esmola, para que ela possa caminhar com as próprias pernas. É ajudada por 3 meses para o tempo de se reciclar, conseguir um trabalho, não é conseguir emprego, conseguir um trabalho para que ela possa sustentar a família dela. É assim que nós trabalhamos. Primeiro fazemos isso, depois vem a catequese, levando a essas pessoas o cristianismo ortodoxo. Através do catecismo, através das orações e da celebração da divina liturgia, mostrando a elas que fora de Deus nada se consegue e que ela tem que estar sempre ligada à Santíssima Trindade e à intercessão da Virgem Maria para que ela possa caminhar no seu dia a dia cristãmente. Não obrigamos ninguém a ser ortodoxo por receber a nossa ajuda. Não, nem convidamos. Nunca. Se você perguntar, se algum dia eu convidei alguém a ser ortodoxo, eles vão te dizer que não, porque eu nunca fiz isso. Procuro ajudar quem quiser seguir o cristianismo ortodoxo através da Igreja Ortodoxa Russa, a porta está aberta. Mas isso será a liberdade de cada um. Agora ajudamos. O senhor falou que tem uma ajuda do governo russo, da Embaixada Russa. Aqui a ajuda não é do governo russo. A Embaixada da Rússia que tem... Porque a minha paróquia hoje passou a ser praticamente uma paróquia para a comunidade da Embaixada, porque eles não tinham aonde ir. Então hoje tem um padre aqui que foi nomeado pelo bispo para ser o vigário deles, frequentam lá. Então eles ajudam a igreja que nós compramos esses alimentos para distribuir. Não é do governo russo. Aí quem dera que fosse do governo russo. Veja só, padre, e quem quiser colaborar, quem quiser conhecer, quem quiser ir conversar com o senhor, como é que faz? 24 horas estou no mesmo endereço, na Avenida das Nações, no acampamento Saturnino de Brito, lote 9. Está lá a placa, Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscou, Comunidade Santa Maria do Verdadeiro Caminho. Ali me encontra 24 horas. Quando eu não estou em casa, a minha esposa atende, diz, olha, tá hora ele está aqui, estou eu voltando para atender. Estamos sempre ali dispostos a atender. O senhor falou a localização, o Saturnino de Brito. Foi o primeiro ponto de Brasília. Essa vila Saturnino de Brito é a primeira vila feita em Brasília, pela empresa Saturnino Brito. Eles vieram para fazer o esgoto, essa empresa se instalou aqui para fazer o esgoto do plano piloto. E lá na Asa Norte instalou-se a Bragueta, que hoje popularmente chamam Ponte do Bragueto, mas não tem nada a ver com o Bragueto. É a Bragueta, que veio trabalhar também aqui para fazer o asfalto do plano piloto. Era Saturnino Brito trabalhando no esgoto e a Bragueta trabalhando no asfalto, que fabricava aquelas tubulações que colocam dentro do esgoto, né? E essa vila aí ficou, foi uma vila de funcionários, que depois passou com alguns funcionários da Nova Cap e foi passando até chegar na minha mão até hoje. Tem essa vila que eu moro, são 13 propriedades, é tombada pelo patrimônio histórico. Eu mesmo luto muito quando vão lá a ideia, vamos asfaltar aqui. Eu digo, não, temos que permanecer aquilo que ela é, desde a fundação, para manter essa beleza, com plantas, com flores, como foi o início de Brasília. Como também lá do lado da ponte do Bragueto, hoje,
a Bragueta Antiga, também tem uma vilazinha ali do lado que surgiu Perfeito, no início de Brasília. Ele te agradece a sua vinda aqui, agradece a todos vocês. Concluímos falando que a TV Comunitária de Brasília ela tem um papel plural, diverso, defensor da democracia, contra qualquer tipo de arbítrio, de ditadura, em defesa da vida e direitos humanos. A gente agradece a presença aqui do Padre Francisco de Assis. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Padre. Obrigado a você. Muito obrigado a você. E continue conosco. Muito obrigado. Continue na TV Cidade Livre.